Nesta semana, nós vamos estudar o livro de Salmos com enfoque na oração. O que o livro de Salmos nos ensina com relação às orações? Como devem ser as orações? Como podem ser o conteúdo das orações? O que nos ensinam os Salmos através da oração? Quero voltar a recordar com os irmãos a definição de oração. É a comunhão com Deus que consiste, em geral, em louvor, gratidão ou súplica. Orar pressupõe fé em Deus, em um Deus que existe, ouve e cuida, e se torna galardoador daqueles que o buscam, conforme Hebreus 11, 6. Presume que há um relacionamento entre Deus e o suplicante, ou que tal relação pode ser restaurada. De maneira geral, a oração é o abrir do coração a Deus, expressando amor e apreço, desejo por orientação, confissão de pecados e pedidos específicos. Olha, irmãos, oração é um relacionamento. Ao orar, você está se relacionando com Deus. Você está estabelecendo um relacionamento com Deus. Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que aquela maneira de se portar, aquele comportamento, o aproximava de Deus. E eles pediram a Jesus, é o que está no verso para memorizar da nossa lição. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, os seus discípulos lhe disseram, ou melhor, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. Ensina-nos a orar. O que ele queria dizer, irmãos? Ele queria saber como orar, saber qual a melhor maneira de falar com Deus, de buscar a Deus. Como é que devem ser, então, as nossas orações? Muitos de nós, irmãos, especialmente os cristãos protestantes, evangélicos, entendem que a oração deve ser sempre espontânea. A oração deve ser conjuntural. O momento vai te dizer qual é o conteúdo da oração, para situações de momento. Mas será que as orações não podem ser aprendidas, decoradas? Nós não praticamos isso com mais intensidade, porque achamos que isso são rezas. E rezas são características de igrejas cristãs católicas, de fundo católico, ou então de seitas orientais que estabelecem mantras e rezas para serem repetidas. Mas o que os discípulos pediram era que Jesus ensinasse uma maneira de orar, que podia ser até a repetição daquelas palavras que Jesus disse, que nós conhecemos, todos os cristãos conhecem como o Pai Nosso, ou outras orações. Os salmos são essas outras orações. Os salmos são orações do povo de Deus na época dos hebreus. O livro de Salmos é uma resposta divina para o pedido ensina-nos a orar. Veja um texto da nossa lição. Deus colocou um livro de orações, os Salmos, no centro da Bíblia, não apenas para nos mostrar como o antigo povo de Deus orava, mas também para ensinar como podemos orar. O Salmo, então, nos ensina como orar, como deve ser o conteúdo, como deve ser a prática da nossa oração, como deve ser o nosso discurso de oração. Nessas semanas, veremos como os Salmos ajudaram os fiéis a atravessar a jornada da vida e a crescer no relacionamento com Deus. Devemos recordar que o livro de Salmo é composto por orações e, assim, é inestimável, não só pela visão teológica, mas também porque pode enriquecer e transformar as nossas orações individuais e em comunidade. Ao estudarmos os Salmos, ao praticar os Salmos, ao repetir os Salmos, nós vamos estar enriquecendo as nossas orações. Nessa semana nós vamos estudar 4 Salmos. O Salmo 44, o 22, o 13 e o 60. Esses salmos expressam orações feitas em momentos difíceis, em provações, em desespero, em esperança, em restauração. Será que essas características
são também presentes no mundo de hoje, momentos difíceis, provações, desespero. Será que nós precisamos de esperança? Será que precisamos de restauração? Como orar em meio às lutas diárias? Como orar hoje em meio às lutas diárias? Essa é a proposta do estudo da lição dessa semana. E eu quero muito que cada um de nós aprenda com esses salmos como orar a Deus em momentos difíceis. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse estudo. Te pedimos que nos abençoe ao estudarmos esses salmos que foram compostos em momentos muito difíceis. Salmos que mostram que mesmo nos momentos difíceis, nós podemos ter esperança, esperança na restauração. Podemos ter a certeza de que tem um Deus cuidando de todas as coisas, mesmo quando elas parecem fora do controle ou quando elas são extremamente desfavoráveis para cada um de nós. Nos abençoa nesse estudo, é o que peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quero desejar a todos uma boa semana, uma feliz semana de estudo da Bíblia. Vamos estudar os Salmos 44, 22, 13 e 60. Vamos descobrir lá mensagens especiais para o povo de Deus no passado, mas também para o povo de Deus hoje. E quem é o povo de Deus hoje, irmãos? O povo de Deus hoje somos nós. Portanto, aquelas mensagens que estão lá no livro de Salmos, não somente nesses capítulos que vamos estudar nessa semana, mas na totalidade do livro de Salmos, elas são para nós hoje, mensagem de Deus para cada um de nós.